Aí avisando, tá? Que a partir de agora eu tô gravando, tá bom? Para depois colocar lá no canal, tá? Aí sim, encerra é porque acabou o tempo aqui, tá bom? Porque já faz um Tá. tempinho que eu tô aqui. Você tá vendo a aula? Tá Sim, dando para olhar direitinho? Ah, então tá bom. tá. Então, essa aula aqui é sobre a importância da cartografia, tá bom? E projeções cartográficas. Ainda é continuação, tá? Do capítulo 16, que é diferentes formas de representação do espaço. Então, aqui eu vou falar sobre a importância da cartografia e das projeções cartográficas, tá bem? Então, qual é a importância da cartografia? Tá? A importância da cartografia, tá? Ela é uma ciência que se dedica à representação do espaço geográfico. Tá? Então, essa representação do espaço geográfico, tá? Ela pode ser, tá? Através da análise e confecção, tá? Tanto de cartas quanto de mapas, tá? Aí eu já tinha falado sobre os croquis, tá bom? Que é um tipo de mapa, só que ele é mais simples, tá? De localização, tá bom? E nós vamos ter também alguns itens que é possível você se localizar, tá? Então, através da cartografia e da confecção dos mapas, tá? Você pode localizar qualquer objeto na Terra, tá? Qualquer lugar, desde o seu endereço, tá? Até o endereço de outra pessoa, tá? Então, quais são os produtos, tá? Esses produtos, eles não se limitam aos mapas, tá? Quando eu falo que não se limita aos mapas, quer dizer que essa representação ela pode ser através das plantas, tá? Plantas é um desenho, tá? Por exemplo, alguém vai construir uma casa, aí faz uma planta de como ele gostaria que fosse aquela casa, tá? Aí quem vai confeccionar é o profissional de arquitetura, tá? Quem trabalha com desenho. E não deixando de esquecer, tá? Que na cartografia não é um objeto de estudo só do geógrafo, tá bom? Ele é um objeto de estudo de todos os profissionais que utilizam o mapa, tá? Temos os croquis e temos o globo terrestre, tá? Que é aquele globo já conhecido com a representação da Terra, tá bom? Se surgir alguma dúvida, é só você me perguntar, tá bem? Tá bom. Eu tô indo bem rápido porque o nosso tempo aqui no Zoom ele é bem curto, tá bom? Então, para que serve a cartografia? Tá? A cartografia, tá? Ela tem muitas utilidades, tá? Que podem ser atribuídas, tá? E também aos seus produtos. Então, qual é essa importância? Localização de um determinado referencial na superfície terrestre. Então, tudo na superfície terrestre, tá? É possível ter a sua localização, tá? Então, nós fazemos essa localização através dos instrumentos de localização. Nós vamos ter, primeiramente, a bússola, tá? Que foi feito lá na época das navegações, tá? A bússola, ela utiliza o norte, tá? Então, através da bússola, tá? Os navegadores, perdão, eles poderiam se localizar. E servia também para eles viajarem, tá? De acordo com essa locação, com essa localização. Então, norte, sul, oeste, leste. Já o GPS, ele é bem mais elaborado, tá? Ele também serve, tá? Para a localização e para você se guiar. Hoje em dia nós temos, tá? O GPS, tá? O sistema de localização nos celulares também. Nós temos nos carros, tá? Quando a gente faz um pedido de alguma coisa, a gente dá a nossa localização, que é o endereço. Então, hoje em dia é possível você fazer a sua localização exata, tá? Na Terra, no globo terrestre. Tá? Então, essa localização ela vai desde áreas mais extensas, como a localização dos continentes, de países, e também a sua rua, o seu bairro. Tá? Então, tudo é possível você se localizar. Tá? Até os pontos específicos de um determinado lugar, como um bairro, que eu já havia falado, uma residência. Quando eu dou essa aula em sala de aula presencial,
No primeiro momento, eu peço para vocês se localizarem. Localizar é a casa. Geralmente eu faço uma localização do menor para o maior. Então, qual é a cidade que você mora? Qual é a rua? Qual é o bairro? Qual é o estado? Né? Então, a cartografia ela serve para localização, tá? De qualquer ponto, de qualquer indivíduo, qualquer coisa na Terra, tá bom? Nós temos os mapas e escalas de representação, tá bom? Quando a gente vai produzir um mapa, tá? Quem trabalha com a elaboração de mapas, tá? Então, você vai precisar, tá? Que esses mapas, eles sejam classificados. Nós vamos classificar esses mapas, tá? De acordo com as categorias, tá bom? Categorias são essas: plantas cadastrais, cartas topográficas, mapas regionais e mapa mundi, tá? Esses dois aqui são o que vocês mais têm afinidade, tem nos livros de vocês, os mapas regionais. Então, para representar uma região, as regiões de um país, vou citar o exemplo aqui do Brasil, então você utiliza essas duas escalas aqui, tá? E o mapa mundi, tá? Você vai utilizar essa escala aqui. Então, o que você tem que saber aqui? Tá? Quando o território, tá, que você vai representar, ele é pequeno, você pode utilizar uma escala maior, tá? Para representar e ampliar aquele espaço. Quando aquele território ele é muito grande, é exemplo do Brasil, você pode diminuir, tá? Aquela escala, a fim de você colocar todo aquele território, tá? Para você olhar, tá bom? Então, quando for maior, você utiliza uma maior escala, quando for menor, você utiliza quando for maior, você utiliza uma menor escala, perdão. Então, isso acontece lá na representação do globo terrestre. Então, é uma maior ou uma menor escala? É uma menor escala, tá? Porque você vai representar, lá ali no globo está representado todo o planeta Terra, tá? Então, naquele globo, você precisa diminuir a escala para poder caber, tá? Os continentes, tá? Os países, tá? Para ter uma representação. Tá bom? Ali não é uma representação fiel do tamanho da Terra. A gente sabe que a Terra ela é muito grande, tá? Então, houve a necessidade de diminuição da escala, tá bom? Eu não lembro de ter colocado nenhuma questão sobre escala, tá? Levando em consideração o tamanho das escalas, tá? Lá na questão da prova, tá bom? Já as projeções cartográficas, tá? Aqui, ó, de novo, levando em consideração o globo terrestre, diferentemente do globo terrestre, tá? Esférico, tridimensional, os mapas constituem representações planas, bidimensionais. Por isso que, quando você vai ver as projeções cartográficas, tá? Que é aquela cilíndrica, cônica e a plana, você vai observar nos mapas gerados, a partir dessas projeções, que há uma distorção, tá? Daquele território representado dentro daquele mapa, porque você está fazendo uma representação plana, tá? Você não está representando a esfera da Terra como ela é. Tá? Então, é possível ter essas distorções que nós vamos chamar. Então, para representar uma superfície tridimensional, é uma superfície plana, bidimensional, os cartógrafos, tá? Cartógrafo são as pessoas, tá? Os profissionais que estudam e estabelecem relações geométricas e matemáticas, construindo as projeções cartográficas. Então, aquele profissional que constrói as projeções cartográficas, nós vamos chamar de cartógrafos, tá bom? Seguindo, aqui são os exemplos, tá? Das projeções cartográficas. Então, nós podemos classificá-las em cilíndricas, cônicas e planas, tá? Cada uma ela vai ter sua especificidade. Projeção cilíndrica, tá? Coloquei aqui uma representação, deixa eu só colocar para cá, para não atrapalhar aqui a explanação. Isso, para você olhar direito.
Então, aqui é uma representação cilíndrica. Você nota que o globo terrestre é envolvido por um cilindro, tá? Essa projeção aqui é a projeção de Mercator, tá bom? Que também é a melhor representação que nós vamos ter, o melhor exemplo de uma projeção cilíndrica. Tá? Então, projeção cilíndrica. Esse tipo de projeção conserva as áreas, mas deforma os ângulos, principalmente nas altas latitudes. Então, quanto maior latitude, tá, vai ter o ângulo deformado. Exemplo, a projeção de Mercator. Quando você olhar essa imagem, essa representação aqui, ó, então logo vai ser o quê? Uma projeção cilíndrica ou projeção de Mercator. Tá bom? Projeção cônica. Tá? A projeção cônica, tá? O globo terrestre, ela vai ser envolvido por um cone, tá? Tá aqui uma representação. Você nota, tá? Que aqui, nessa representação, vai estar representado os paralelos e meridianos. Paralelos, essas linhas, meridianos, essas linhas aqui, tá bom? Então, nessa projeção, a esfera terrestre é envolvida por um cone, tá aqui a representação desse cone. Destaca-se as formas de pequenas feições, daí sua utilização na representação de localidades junto às latitudes médias. Então, essa é a melhor projeção para representar as latitudes médias, tá? Também vai ter distorção. Então, ela vai representar os paralelos e meridianos, tá bom? Então, ela vai representar as latitudes e longitudes, tá bom? Você observa que o mapa aqui do Brasil, ó, ele tem uma distorção, tá? Então, tá? Nas latitudes médias. Então, quando você olhar uma imagem, tá? Que é um globo envolvido por um cone, vai ser projeção cônica. A projeção plana, tá? O nome já está dizendo, é o globo, tá? Ele vai estar representando um plano, tá? O melhor exemplo, tá, de mapa que representa essa projeção plana, tá, aquele mapa, tá, da Unesco, das Nações Unidas. Lá está representado os continentes nessa projeção plana, tá? Você observa lá a projeção e tem aqui a bandeira, tá, representando. Tá bom? Então, também denominada azimutal ou zenital. Se você estiver lendo um livro e tiver, tá, projeção azimutal ou zenital, é a mesma coisa que uma projeção plana. Resulta da projeção da superfície esférica sobre o plano. Quanto mais nos afastamos do ponto em que o plano tangencia a esfera terrestre, mais a distorção aumenta. Então, quanto mais, tá, você se distanciar, quanto mais houver um afastamento, mais vai ter, tá, uma distorção, tá, daquele plano. Então, vai aumentar, tá bom? Então, quando você olhar essa denominação e olhar o globo, tá, sobre um plano, aí houver essa distorção, tá, esse aumento, tá bom? Vai ser uma projeção plana. Aqui são as referências, tá? Eu usei, eu teve algumas coisas que eu utilizei do mundo da educação, tá? Para fazer essa explanação, tá bom? Aí tu tens alguma dúvida a esse respeito? Não. Sobre esses tipos de projeção, tá bom? Então, quando você for responder, tá? Lá na prova, eu coloquei algumas questões, principalmente da projeção cilíndrica, tá? Que é a que mais nós utilizamos, tá bom? Então, lá eu coloquei imagens, tá? Dessa projeção. Também, se eu não estou me enganando, eu também coloquei sobre as projeções planas. Então, no livro, tá? É da página 206 à página 209, tá? É só você pegar e fazer uma leitura mais aprofundada que vai estar lá explanando sobre essas projeções. Então, recapitulando, a importância da cartografia, tá? É a localização, tá?
de qualquer ponto, de qualquer indivíduo, tá? De qualquer coisa na Terra, tá? E nós vamos ter as representações cartográficas, tá? Que é uma representação do espaço geográfico, tá? E para melhor representar esse espaço, nós temos as projeções cartográficas, tá? E elas são classificadas em cilíndricas, cônicas e planas, tá? Tens alguma dúvida? Não. Alguma pergunta? Tá. Então, já são 11h12, 11h02, tá? Então, já encerrou o nosso horário, tá? Porque o meu horário de live é das 10 às 11, tá? Aí, como demorou muito a aparecer gente, tá? Eu entendo, aí recebi alguns avisos que não podiam, tá? Eu entendo, tá? Estão fazendo diversas outras coisas, tá bom? Então, eu vou encerrar, tá bom? Muito obrigada pela participação, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui no celular e pode tirar comigo, tá bom? Aí, essa explanação eu vou colocar lá no canal, tá bom? Bom dia. Bom dia.